Fala, galera, estamos aqui começando mais um programa Vozes Negras, ó. E hoje o time aqui tá pesado. Caraca, tive que trazer reforço também pro lado de cá, né? O lado de lá eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho, mas eu vi que o negócio ia ficar feio aqui pra mim. E aí o time muito pesado, uma galera boa aí de perguntas e respostas. Aí eu falei, vou chamar mais um reforço aqui, né? Tava eu e a Lê, né, Ale? Sim. Né? E nós tá com várias agendas, nós tá parecendo artista aí esse mês no mês da consciência negra, agenda pra todo lado. Né, Ale? Então hoje nós teremos mais um reforço desse lado. Reforço, é sempre bom, né? E aí, temos aqui o Dr. Alfeu participando hoje com o nosso programa aqui, convidado especial também, do nosso time para ajudar a CEPIR aqui, para ajudar esse lado, né, nosso aqui. E aí, mais um grande programa. Seja bem-vindo, Dr. Alfeu. Obrigado, Paulinho. Obrigado pelo convite. Isso aí. Querendo sempre mandando um grande abraço aí para toda a nossa equipe, a galera lá do Seu Oeste, nosso presidente Guto Issa, também o nosso secretário executivo Jorge Lapas e a nossa grande parceira Brenda Cantagese, né? Isso, todo o nosso grupo lá da Câmara Técnica, né, da Igualdade Racial do Oeste, os municípios participantes, a nossa saudação, nosso afro-abraço desse Novembro Negro, né? Que tá todo mundo na correria, né, Paulinho? Bota a correria nisso aí, até emagreci. Não só de Osasco, mas toda a região. A gente sempre estando aqui nesse Vozes Negra, fortalecendo a nossa região, a participação da comunidade afro-brasileira aqui, fortalecendo. E mandem sugestões, é isso aí. Críticas, né? Também estamos abertos aqui para fortalecer cada vez mais. É isso aí. E lembrando também que a gente pode deixar de mandar um abraço para nossa equipe da CEPIR. Da CEPIR, que está correndo, nossa, hein? A galera tá multiplicando, gente, hein? Abraço aí. Parece que a gente tem 100 pessoas na secretaria, né? Tá todo mundo correndo para lá e para cá. Você entra na secretaria e fala, cadê o povo? Tá todo mundo na rua, trabalhando, fazendo as atividades. Muito legal, muito legal. Parabéns, equipe, parabéns, time. Vamos aí, um grande abraço ao nosso prefeito Gerson Pessoa também, que se autodeclarou publicamente um homem preto. Somos privilegiados. Grande representatividade, é muito importante isso, quando uma pessoa, né, um prefeito se autodeclara, pessoa pública, né, quando outros às vezes não se sentem pertencente, então é um grande ato do nosso prefeito Gerson Pessoa se colocar, se autodeclarar, né, um homem preto aí. Então, que outras que ainda não sabem esse lugar na sociedade possam saber também a sua identidade, a sua trajetória e a sua ancestralidade. É isso aí. Gente, vamos apresentar os nossos convidados. Time pesado aqui, hein? Estou muito feliz com essa mesa preta, Nossa, né? Vozes negras aí, ó, levamos fechando. Aqui. Legal, hein? E aí, Fio, tá preparado aí? Bora. Tá bom? Pronto? Pronto. O time do outro lado ali, mano, é brabo os caras, hein? Preparar, treinaram bastante? Nossa senhora, rapaz do céu. Eu acho que a gente tá um pouco desvantagem, né? Não, quer dizer, tá equilibrado. Tá equilibrado, pouco, tá ligado. Né? Porque hoje o corpo jurídico a gente tem que estar cuidado com o que você fala aí. O jurídico. Eu vou fazer uma manifestação ao meu favor. Obrigado, homens, por vocês estarem aqui comigo, porque ultimamente a gente tá trazendo muitas mulheres. Olha, e aí, ó, cuidado de novo. E as mulheres aqui, eu sozinho. Tem as ouvintes, hein? Sozinho, gente. Eu sozinho aqui, ó. Só eu. 3 mulheres, é só as mulheres bravas. Olha, hein? Mulheres maravilhosas que estiveram aqui com a gente, né? Muitas, nossa senhora, só camisa 10. A gente não traz um time, traz uma seleção. Uma seleção. Vamos apresentar e vamos falar hoje o tema. Vamos falar de religião, religiosidade, espiritualidade também, né? Bem amplo. Vou dar a palavra à Vossa Senhoria apresentar os nossos convidados. É um time aí muito importante, com um tema essencial, né, neste Novembro Negro, mas lembrando que a importância da pauta da promoção da igualdade racial, ela não se resume em 30 dias. Nós temos aí 330 e poucos dias para falar, né, porque o racista ele não dorme. Né? Então, todo dia necessário ter um programa, ter uma oportunidade para a gente erguer não só as nossas vozes, né, mas dar voz a outras também,
né? Então, para a gente trazer aqui. E esses convidados de hoje, né? Então, eles vão falar porque eles têm uma experiência, né? Então, eu gostaria de apresentar primeiramente Pai Júlio de Oxóssi, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Aí, as nossas... Pela oportunidade, a mesa, a Lê, Obrigada. Paulinho, seu Alfeu. Vou chamar de seu Alfeu porque já tem uma intimidade. Senão eu vou falar doutor, o povo vai falar assim, foi combinado. E o meu grande amigo, né? Estavam falando aqui nos bastidores, trabalhamos juntos, lado a lado, porque é isso, é lado a lado que a gente tem que se falar, né? Porque a nossa comunidade preta também é isso, a gente precisa estar lado a lado. Essa mesa aqui é mesa, né? Não é uma mesa redonda, mas a gente precisa trabalhar a circularidade, né, Pai Júlio? Sim. Da nossa ancestralidade. E o doutor Silvio, né? Seja bem-vindo. Então, 2 times aqui, né? Operadores do direito, com grande, né, representatividade, experiência, não só no nosso município de Osasco, o doutor Alfeu e os 2 aqui, doutor Silvio também, uma grande participação, né, de operadores do direito, né, de responder não só pelas causas da promoção da igualdade racial, mas nesse combate à intolerância religiosa, né? Seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês pelo convite. Lê, como você disse, trabalhamos um bom tempo juntos, alguns anos, melhor não falarmos, né? Também o Paulinho, uma pessoa que eu sempre admirei. Obrigado. Doutor Alfeu, meu amigo de estudos jurídicos na nossa faculdade. E aqui também, essa pessoa maravilhosa que eu conheci e já vou carregar para a minha vida como amigo, companheiro. Pai Júlio, e eu quero dizer que a questão do combate à intolerância é algo diário, todos os dias. Até quando a gente está dormindo, a gente tem que combater a intolerância, porque a intolerância ela não faz parte da concepção do humano. Se nós somos humanos, não cabe intolerância. E para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui, nesse programa que tem uma audiência expressiva, Vozes Negras. E detalhe, pai, mesa é intimidade. Sim. Você não traz para a mesa quem não é íntimo. Boa. Então, mesa é intimidade, não é mesa redonda. Mesa, você só coloca na mesa quem é íntimo. E eu estou muito feliz de ser íntimo de vocês. Muito não bom. apenas na luta, mas também na vida e no companheirismo. Muito bom. Obrigado aí. Bem, vamos começar, né? Pra valer aqui, vamos fazer o negócio esquentar. Muito feliz aí por vocês, 2 grandes amigos aqui também. Tem uma relação muito fantástica. E respeito e carinho por vocês aí, pela luta diária de vocês também, pelo trabalho. Fico muito feliz, muito feliz. Carreira aqui, eu fui pedir pra menina imprimir ali o currículo. parava. Falei, para, vai acabar a tinta aí, vai acabar as folhas, tanto começar a imprimir tanta coisa que esses caras fazem aí. Então vamos lá. Bem, Silvio, vou começar por você. Tudo bem, ok. Certo? Como faz tempo que a gente não se vê ao vivo, né? Vamos lá. O pai Júlio, ele passa ali na frente da secretaria e já entra ali, ele é de casa, né? Ele fecha a geladeira com o pé, chutando assim. Não é tanto assim, não. Não? Bem, caindo dentro desse tema nosso, né? Que é o mês da consciência negra, a questão também da intolerância religiosa. E aí tem algumas ações, alguns acontecimentos que é diário, eu acredito que o senhor deva sofrer isso também. As pessoas, os racistas, os desinformados, às vezes eles têm... vê uma pessoa preta, ele já acha que a pessoa é da Umbanda, né? Como é que é isso? Você, dentro da igreja também, já passou por alguns desafios desse sentido? Como é que foi o seu comportamento? Eu vou responder para você usando até algo que a gente estava ali antes de começar conversando, eu e o pai Júlio, que ele toca também, ele é músico e tudo mais. E as pessoas, quando vêem um negro, é inconcebível um negro não sambar ou uma negra não sambar. Sim. A Alessandra falou aqui, doutor, advogado, tudo mais, mas eu sou pastor também. Sou da igreja evangélica desde os meus 7 anos. Já passei por grandes dificuldades por causa da intolerância religiosa. E com o tempo a gente vai descobrindo algumas verdades
que estão ocultas na nossa juventude. O que acontece, Paulinho? Sofro isso todos os dias, mas eu acredito que também o pai Júlio sofre isso porque hoje ele está aqui com essa roupa maravilhosa, e você já falou, pedi 2 para ele. Eu sou testemunha. Entendeu? Você é testemunha. Testemunha. Pedi 2. Se não chegar a minha, ele tá lascado. Pedi 2. Ó. Mas a gente estava conversando, o que eu passo por ser negro da igreja evangélica, e eu não lembro qual político que foi que começou a falar e defender que negro tinha que estar na Umbanda, no Candomblé, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que o pai Júlio também passa a mesma coisa. Se ele colocar um terno e gravata, vão chamar ele de irmão. Vão chamar de irmão. Já aconteceu Já isso. aconteceu. Por quê? Porque as pessoas elas têm dificuldade de entender que nós somos livres, nós temos a nossa consciência livre para optar a maneira que nós vamos manifestar a nossa fé. Alguns vão manifestar na fé evangélica, na fé católica, na fé de raízes africanas, e outros vão manifestar a sua fé em crendo em nada. Porque o você crer em nada, Paulinho, também é uma Também é um manifestação. direito. É uma manifestação de fé. A pessoa ela não crê em nada, então beleza, Alfeu, tá tranquilo. Mas o que acontece? Eu acredito que isso, Alessandro, é falta de informação. Sim. Quando a informação não chega, acontece essas situações. Inclusive, vindo para cá hoje, Alfeu, eu não sei se o pai Júlio viu, mas eu estava assistindo um vídeo do jogo que teve lá em Santa Catarina, do Avaí e do Remo. Ah, eu vi. Você chegou a ver isso? Eu vi. Do Avaí e o Remo. E um grupo de pessoas chamadas brancas, com sentimento de europeu, começou a humilhar os jogadores do Remo, falando que eles estavam passando fome, falando que eles tinham vindo para comer, chamando de O negro. dinheiro não ia dar para voltar. Que não ia dar para voltar, ia ter que voltar a pé, e aquela confusão toda. Então, nós observamos o quê? Que a falta de informação leva a isso. Só que eu gosto muito de uma frase, Alexandra, do Mandela, que ele diz o seguinte, ninguém nasce odiando. As pessoas são ensinadas a odiar. Sim. Entendeu? Como também as pessoas podem ser ensinadas a amar. E eu gostaria de falar assim, do campo do direito. Por que que ainda, então, as pessoas se sentem autorizadas a falar publicamente, não é? Porque se a gente tem, assim, nós temos tratados internacionais, acordos internacionais jurídicos, né, de combate à promoção da igualdade racial, a Declaração Universal de Direitos Humanos, como princípio base da dignidade humana, Constituição Federal, né, a Lei de Combate ao Crime de Racismo desde 1889, e ainda hoje, no século XX, uma pessoa vai para um estádio, né, porque a gente vê muitos casos, né, dentro do esporte. Quer dizer, ela não vai lá só para torcer, de ter diversão. Ela escolhe, né, ainda hoje, achar que está autorizada a falar isso. Mas por quê? Por causa da estrutura. O nosso país, ele tem essa estrutura racista. Esse é outro dado, Detalhe, admitir que existe a estrutura racista. E isso a gente tem que entender o seguinte, inclusive nós negros, nós temos que não se intimidar quando as pessoas falam, isso aí é mimimi. Ah, o programa Vozes Negras é um mimimi, pai. Não é mimimi. A estrutura foi essa. E aí eu só quero rapidamente aqui contar, porque eu acredito que o pai tem muito mais para falar, mas o que acontece? Quando veio a abolição da escravatura, vocês se lembram o que aconteceu? Vocês estão livres agora para os negros. Os negros saíram correndo das fazendas, das propriedades, que eles eram escravos. Correram 3 dias. Depois de 3 dias, falaram assim, mas e agora? O que nós vamos fazer? Não foi dado estrutura, não foi feito nenhum programa, nenhum projeto, nada. Eles voltaram para onde eles estavam, para suas fazendas, onde eles eram escravos, e aí o senhor ali falou assim, não, eu vou pagar vocês, eu vou pagar como? Vocês vão ter moradia lá na senzala e vocês vão poder comer. Esse vai ser o pagamento de vocês. Ou seja, continuou escravo. Só que, por outro lado, começou um projeto do quê? Vocês se lembram? De branquear o Brasil. Trazendo o quê? Imigrantes da Itália, de tudo quanto é lugar. E o que acontecia com esses imigrantes quando chegavam aqui? Eles recebiam terra, eles recebiam dignidade, eles tinham toda uma gama de apoio para eles. Primeiras cotas. Não, para eles aqui. E aí o que acontece? E os negros ficaram à margem da sociedade. Foram para os morros, foram para sabe Deus onde. E aí a gente está nessa luta até hoje.
Houve grandes avanços, Paulinho? Houve grandes avanços. Mas a gente precisa avançar ainda mais. Ainda mais. Mas só vai avançar quando nós entendermos que nós somos brasileiros. Isso aí. E como brasileiros, nós temos negros, nós temos brancos, mas se for ver, no DNA, todo mundo é negro. Sim. Todo mundo é negro aqui. E quando o Gerson faz essa declaração pública, sou um homem preto, ele não está fazendo um tipo, ele está assumindo Isso aí. a realidade da nossa nação. Eu acredito que é isso. Então, Paulinho, quando você faz essa pergunta, sofro até hoje porque as pessoas não entendem que a manifestação de fé é de fora íntimo. E quando nós entendermos isso, nós vamos parar com essas palhaçadas que existem, onde se mostra o seguinte, Alessandro, eu sou melhor do que o outro lá. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estava conversando com o pai, e ele vai falar um pouco também, porque quem me levou para a igreja foi meu pai de sangue. E o que acontece? Ele era da Umbanda. Nossa, bacana. Então, eu não gosto dessa palavra intolerância, tem que tolerar. Porque você só tolera aquilo que você não aceita. Eu tenho que aceitar todas as pessoas como elas são. E elas não têm que Precisamos pedir acolher. respeito. Respeito tem que ser dado independente de qualquer coisa. Mais Isso aí, do que Alfeu. respeito, acho que é acolher. né? Com certeza. O que o senhor acha disso, pai? O que eu acho é muita coisa sobre. Eu vou lá, eu vou lá para trás, lá, sobre a vestimenta, sobre as indumentárias. Sim, também. sim, sim. Eu trabalhei em Alphaville e todo mundo sabe que Alphaville, a maioria dos condomínios de qual você trabalha, eu sou analista de sistema, né, tenho essa profissão. E lá eu era obrigado a trabalhar com uma camisa social, roupa social, porque era pedido da empresa de qual eu trabalhava. Sendo assim, né, uma pessoa que sempre trabalhou comigo, ele se sentiu no direito. Irmão, qual é a igreja que você faz parte? Da Casa de Caridade de Caboclo Urupiara. O que é isso? Sou macumbeiro, para você entender. Né? Mas não foi para criar caso. Né? Porque sabe, a pessoa olhou e fez assim, ó. Ele é crente. Ele é cristão. Independente. Eu falei para ele, não, irmãozão, é assim. Eu sou obrigado a usar um pullover e uma camisa social porque eu fico dentro de uma sala fria. Eu não vou pegar nada, vou andar maltrapilho dentro de um lugar onde eu preciso transparecer, ir e voltar, né? Bem adequado, e acabou. A amizade que a gente tinha, ela abalou. Foi abalada. Foi abalada. Abalou. Desde já você, A né? frágil amizade, beijo. hein? Ó, Não era né? tão amizade, Coração. era frágil. Era frágil. E aí acaba acontecendo essa situação. Então eu acredito realmente que, infelizmente, a sociedade, quando eu falo sociedade, não é só o branco, não. Sociedade eu falo em geral. Em geral. Porque tem negros, sim, que eu chamo de negro dominó. O famoso preto com pinta de branco. Né? Mas não por conta disso, por conta da situação de achar algo que não é. Talvez a gente possa... Vem aonde o pai falou, o pastor disse aqui pra gente, o Silvio. Lembrar que somos brasileiros. Eu acho E que... começa por aí. Eu acho que não é preto dominó. Você pode chamar preto dublê de branco. Porque a gente tem dublê de rico e tem um dublê de branco. Porque a pessoa não se encontra, não se aceita. E eu Não se entendo, aceitar é um problema. e eu entendo essas pessoas também, Paulinho, porque a estrutura foi feita para isso. A estrutura não colabora. Eu acho que é bom dizer isso, né? A estrutura não colabora, Alessandro. Porque é o seguinte, eu quando criança, faz pouco tempo, eu não tinha referência, Alfeu, de profissionais negros. Eu não tinha referência. Por quê? Porque a gente vivia na margem da sociedade. Infelizmente. A gente vivia na margem da sociedade. Então a gente não tinha referência. A referência de um jornalista, a referência de a gente tinha o Pelé, que era o futebol. Mas referência de toda e qualquer outra profissão, por exemplo, no meio jurídico, o Alfeu sabe disso. São poucos os juízes, são poucos os promotores. E aí, pai, vem uma galera que eu
depois o meu filho tem essa expressão, ri para dentro. Eu rio para dentro, que vem falar assim, não, mas é a meritocracia. Como vai ter meritocracia, Alfeu, se eu estou concorrendo em desigualdade? E detalhe, hoje nós estamos aqui, Alessandro, na mesa, o doutor Alfeu, só ele sabe o que ele passou para se tornar um advogado e um excelente advogado. Negro. Negro. Isso aí. Pai Júlio, profissional de TI, só ele sabe. E detalhe, a oposição, ainda nos estudos, contra. Por quê? Porque você é negro. Sim. Mamãe sempre dizia, filho, faz 2 vezes. Você ouviu isso daí também, não ouviu? Eu vi. Só que Doutor, o senhor ouviu isso daí, não viu? Sim. Então, até hoje, eu fico feliz em dizer, né, quando eu vejo um negro com a pele clara, vou falar de você, né? Sim. Sim. Né, E eu tenho plena consciência. empunhando a bandeira, né, de uma forma honrosa. E não é para fazer tipo. Isso aí. Não é para fazer tipo. É porque são poucas pessoas que têm a coragem de falar, ó. Mas às vezes eu não me sinto de... o que você não sente? Não se sinto de a vontade em poder falar tal algo porque a minha pele é um pouco mais clara. Eu acho que esse é um detalhe, assim, da autodeclaração. E a autoafirmação, ela é política. A Sim. nossa identidade é uma construção política. E eu gostaria de voltar um pouco ao tema, quando a gente fala assim, né? Porque é um tema recorrente, e aí Novembro Negro você vai falar, né? Olha, os pretos brigam entre eles. Só que, assim, o sistema racista é uma engrenagem organizada justamente. É dividir as pessoas para conquistar. Exatamente. O sequestro da população negra do continente africano, ele já foi engendrado dessa forma. Sim. Procurou trazer várias etnias, né, várias nações que falavam línguas diferentes. Então já colocou todo mundo junto, justamente o quê? Para dividir. Então a nossa sociedade, ela é calçada justamente nisso. E eu falo assim, para a questão de gênero, de mulheres, também é isso. Porque busca dividir as mulheres, Sim. né? Porque se a gente se une, a gente se fortalece. Né? Então, a sociedade que é patriarcal, machista, vai dividir as mulheres. E com a questão do negro também. Então, historicamente, sempre nos dividiram. E até a questão, quem é mais preto do que o outro, né? Como que se isso fosse mudar alguma coisa. Então, todo o sistema, essa engrenagem que é sofisticada para criar essas microviolências, né? Para nos separar. Né? Então, acho que a gente... o Novembro está aí para a gente trazer essa sensibilização que todos são chamados a fazer Só que parte. eu volto a repetir, né? Deixa eu só falar desculpa cortar, mas a gente já tá, daqui a pouco vai acabar o nosso primeiro bloco, e aí o doutor Alfeu não falou ainda. Eu queria que ele se manifestasse aí também, contribuísse um pouquinho, antes de a gente acabar o nosso primeiro bloco. Tá. Primeiro aí, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Tá na tua presença, como secretário do CEPIR, da Alexandra, que trabalhamos juntos, também do Pai Júlio, meu colega de faculdade de estudos jurídicos, Dr. Silvio. Paulinho, a religiosidade, ela se torna um problema porque ela desvirtua o evangelho puro de Jesus. E se você andar, fazer o básico, vou até usar uma gíria aqui, fazer o arroz com feijão que Jesus pregou, a civilização ela vive bem, vive em harmonia. Não o evangelho, não o cristianismo de Constantino. O evangelho anterior, puro, porque não existia igreja. Jesus não criou nenhuma igreja. Se nós respeitarmos o amor ao próximo, como a ti mesmo, respeitar, para que eu vou precisar de uma placa de igreja para dizer que eu vou para o céu?
Claro que a igreja, enquanto construção física, ela é importante para você socializar, construir amizades, alegrias, tristeza, compartilhar momentos inesquecíveis da tua vida. E eu frequento um templo físico, mas o evangelho puro de Jesus, nós não podemos falar em religiosidade, porque ela divide muito. E ela usa, e muitas pessoas usam a religião para tampar o sol com a peneira ou para tentar legitimar algumas coisas que não é correto. Ô, Fel, só que eu quero colocar uma coisa para você. Você falou assim, para socializar e tal, o templo religioso. Mas isso também pode ser feito lá também no terreiro. Não pode ser, não. Acontece isso no terreiro. É feito. É dessa forma. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma colocação aqui, Fel, dentro dessa questão religiosa, Alessandra, que é o seguinte: eu como pastor, eu vejo as pessoas saindo e evangelizando e batendo de porta em porta e levando a sua manifestação de fé e tentando convencer as pessoas e tudo mais. Aí vão usar o texto dizendo o seguinte: mas Jesus falou para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas qual evangelho? Só que, pai, eu não vejo o pessoal de religião de matriz africana indo de porta em porta tentando impor ou dizendo, se você não for daqui, você não é bom. Aceita uma palavrinha do seu tranca-rua? É o que você verdade. Eu vou falar de uma forma. Eu estou falando isso porque as pessoas Melhor, conhecem muito abre bem. caminhos. Sim. As pessoas têm uma mania de dizer, né, que Exu é o demônio, que Exu é isso, aquilo outro. Ou por que eu estou falando isso? Não é para insultá-lo, doutor, até mesmo, e nem... Claro. Eu falo isso porque as pessoas elas entram numa história dentro do evangelho que Exu é o demônio. Não, Exu, ele é uma divindade, eu vou falar assim, divindade de uma outra religião, sim, de qual eles professam. Né? Então, os demônios de qual é dito dentro da escritura sagrada de qual vocês seguem é completamente diferente. Mas eu entendo que existe também uma desconstrução, sim, como nós estávamos conversando ali nos bastidores. Sim. Eu vou citar um outro nome, que a gente falou assim, aos pops, né? Isso aí. Doutor, é assim, doutor Alfeu. Vira e mexe, a gente vê em algumas emissoras, né, as pessoas de qual tem o poder do microfone e um pouquinho a mais para falar, sua vida está assim porque... vou falar da Dona Maria Padilha. A Dona Maria Padilha fez isso, você está com espírito de encosto, e aí dá um nome de uma entidade. É a pregação do medo. Exatamente. É isso que o senhor acabou de dizer. Medo, culpa e vergonha. Eu acredito nisso. Agora o senhor vai conseguir entender o porquê que eu falei isso. Né? E o senhor também, pastor. Exatamente o que o senhor disse. Se eles fizessem o arroz com feijão sem agredir alguém, não teria essa divisão que hoje existe. Mas essa divisão que eu falo é o social. Eu aprendi dentro da minha casa que, meu filho, você é um bandista, mas você tem que conhecer as outras religiões para saber se realmente, filho, é essa que você quer seguir, que a mãe segue. Eu fiz crisma, eu fui batizado, crismado, né? Só não casei na igreja católica, mas em um momento eu falei, eu acho que eu vou ser católico. Eu vou interromper para vocês falarem das redes sociais de vocês, que está acabando o nosso primeiro bloco, já passou rápido demais. Muito. Eu queria que vocês falassem rapidinho das redes sociais de vocês, contatos aí. @Corimba Brasil, né? Lá também tem o @Batuca Osasco. É um projeto que é contra a intolerância e a inclusão de jovens, crianças, senhores e senhoras. É isso. Lá já consegue achar todo mundo. Silvio. O nosso é @silvio.nevesdoutor. Ali você pode entrar em contato conosco e ali a gente desenvolve alguns trabalhos muito interessantes social. Porque eu acredito, Alfeu, que o verdadeiro evangelho é lutar pelo social. São as causas sociais. Jesus disse o seguinte: tive fome
e me deste comer. A raiz do evangelho, o evangelho puro que você falou, é isso. O que passar disso é conversa fiada. Boa. Ficamos aqui agora com a Com Brasil. Curta, comente e compartilhe esse programa que tá um sucesso. Valeu! Eu gostaria agora de apimentar um pouco a nossa conversa aqui, porque a gente está falando de religiosidade e tudo, como o Silvio falou, é que assim, mas é o que é do povo preto, né? Então, porque é preto, se está vestido, parece pastor, ou dependendo, porque é preto, é macumbeiro, tudo que vem da macumba. E aí, falando, né, tanto o Silvio e o Alfeu falando da questão, né, dos povos cristãos, e aí a gente falar um pouco da história do continente africano. A gente sabe que, na Etiópia, é uma das primeiras igrejas cristãs, né, e que as pessoas não falam nisso. Né, alguns países islâmicos também. Então, não pensar que é um bloco único. Né? Primeiramente, ele não é um bloco único. Perdoe entrar nessa conversa aí, Paulinho. Alexandre, posso? Para a resenha ficar mais redonda. Aqui, gente. Acho que é muito importante, e eu gosto muito da história, porque acho que a gente tem que falar de estudo, Sim. de teologia, de religiosidade, de espiritualidade, e de buscar o conhecimento, né, do Evangelho, os evangelhos apócrifos, né, que estão guardados lá na Etiópia também, tem os guardiões, né, estão lá. Então, precisa resgatar e buscar, porque falta conhecimento das pessoas, né, Alfeu? Sim, sim. A Etiópia, por exemplo. O cristianismo ela chegou na Etiópia antes de chegar em muitos países da Europa. Sim. Ok? A rainha de Sabá. Que é citado no Evangelho. Na Bíblia. Está lá na Bíblia. É bíblico. Não, no Evangelho não é bíblico. Por que eu digo isso, no Antigo gente? Testamento. Porque, voltando aqui para a questão racial, do mês da consciência negra, trazendo aqui para o nosso mês de reflexão, antes de sermos católicos, nós somos negros. Antes de sermos evangélicos, não vai mudar. antes de sermos umbandistas, nós somos Negros. Então, enfrentamos os mesmos problemas dentro dos mesmos territórios. Talvez em uns mais, outros menos, ok? Mas o problema sempre haverá para nós em relação à questão racial. Quando falamos de religião, claro que nós sabemos que o continente africano ele foi colonizado, foi partilhado pelos colonizadores europeus, não respeitando... Foi invadido, expropriado, nós temos que usar as palavras certas. Sim. Foi invadido, foi expropriado, foi abusado. Sim, eu vou chegar aí. Pelos invasores, não vive colonizadores. as consequências até não hoje. colonizadores. Não, aqui tem vários tipos de colonização. Tem a colonização de exploração, tem a colonização de povoamento. E a colonização africana, continente africano, foi de exploração. Aí, da exploração, ele se divide em tudo esse tipo de crime que você falou aí. Não foi respeitado etnias. Por exemplo, a gente tem contato com várias pessoas, né, do continente africano, que a gente conversa, muitos dizem assim, olha, seria muito mais interessante dividir o país por etnia. Porque quando teve a partida da África, os africanos não participaram. Só foram somente os exploradores e os colonizadores, como você falou. Então, falaram de mim sem eu participar. Então, colocaram pessoas, por exemplo, que falavam Ibo, ou da etnia Gá, ou Swahili, te dando um exemplo só nível de exemplo, dentro de um mesmo território. E existe hoje, até hoje, departamentos, regiões que querem se separar por conta disso. Na Nigéria, é um exemplo. O povo Ibo quer separar do restante, que é Yorubá. E o povo Ibo ele não pratica religiões, vamos dizer que, como aqui no Brasil, é chamada de religião de matriz africana. Então, nós temos que olhar o continente africano na origem. Mas aí, e a religião afro-brasileira,
afro-brasileira, ela tem que ser respeitada dentro desse contexto. Mas aí entra no que a Alexandra falou. A questão do dividir para conquistar. Eu vou até um pouco além. Do dividir para dominar. Fizeram essa confusão, toda essa bagunça, porque eles viviam muito bem lá. Eu sou estudioso, sou contador também. E aí fala-se muito na matemática de Blaise Pascal. Mas ele é o grande papa da matemática. Mas onde começou a matemática? Estudar lá. Ele foi estudar lá. Ele aprendeu lá. Só que aí o que fizeram? A gente conversava aqui antes, começaram a pegar e apagar a história. E nossa geração, aqui dessa mesa, temos que resgatar essa história, porque nós somos privados da verdadeira história. Sim. Então, o que acontece? O Egito mesmo já tinha o seu sistema lá de financeiro e tudo mais. Medicina. E de medicina. Faraós tudo avançado. negros, E Kemet. Astrologia. No passado, o continente africano foi um dos países que dominava o mundo. Mas depois foi apagada essa Imhotep história. foi quem criou a medicina. Mas sabe por E que não é apagaram? falado. Mas sabe por que apagaram? Você já deu a resposta. Quando você diz que quando você era criança, você não tinha referência positiva, foi por causa desse apagamento. Mas porque falaram que não podia. E muitas vezes... Era proibido. Era proibido. E, Era proibido. e muitas vezes a referência, quando a gente é criança, geralmente, você se refere, Paulinho, teu ponto de referência é quem está mais perto. Isso é sempre assim, muitas vezes. Né? E nunca mostraram para a gente uma referência positiva na escola. Por exemplo, o que eu sei sobre a minha ancestralidade foi que eu fui atrás. Eu não aprendi nos bancos da escola, porque eu era taxado como moreno. Mas, Alfeu, Ok. isso, como o próprio Silvio falou, foi um sistema engendrado, criado politicamente como projeto Pensado, de poder. isso aí, pensado. Usar, Não é algo aleatório, não. usar até lá atrás da própria ciência, criar o racismo científico que justificasse toda essa separação arquitetada para colonizar e continuar dominando. Se você não dizer isso... deixa o Sabe Paulinho aquele falar, programa senão o Paulinho que vai- passa naquela emissora assim, telecurso do segundo grau? Aqui, ó. Mano, que parada louca aqui, ó, gente. É muita informação. Por isso que as pessoas dizem, não se discute religião e nem time de e nem futebol. Porque pega fogo o negócio. Mas Mas tem que- precisamos discutir também para o nosso aprendizado. Porque se nós, pessoas pretas, principalmente nós, pessoas pretas, não discutimos, porque a gente tem que aprender e saber discutir e saber fazer as nossas defesas. A gente é engolido pelo sistema. Tudo Ô, que nós temos Paulinho, que acho que é falar- assim, só uma coisa. Quando fala de referência e representatividade, também é isso. O que era passado, né? Acho que é uma geração, acho que eu e o Silvio aqui, né? Mas Eu sou jovem. Eu sou mais novo. nós somos jovens mais também. Na né? mesa eu sou mais Nós novo. vamos só historicizar, não Isso quer aí. dizer que não é a nossa idade. Mas, assim, os meios de comunicação, vamos pegar, então, sobre o Egito. O que o cinema passava? Cleópatra, mulher branca. Né? Elizabeth Então, Taylor, né? Elizabeth Taylor, com os olhos, né, azuis. Então, foi passado isso. Nunca eu, pelo menos, não estudei no meu banco de escola saber do Kemet, o Egito preto. Vamos trazer Os para reis cá? pretos, Vamos trazer para cá? Reis e rainhas. Vamos trazer para cá. No Brasil, fizeram uma propaganda do Banco do Brasil, no qual retrataram Luiz Gama como um homem branco. Machado de Assis, recentemente, Machado de Assis. Começou a recentemente, resgatar a história. Resgatar para dizer quem era E, por Machado exemplo, de Assis. festejaram Machado de há Assis, uns 10, exatamente. 15 Machado de anos Assis. atrás Não foi a Luiz eleição de Gama, Machado de Obama Assis. Machado de Assis. como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, aquilo lá, uma manifestação. Mas e o Nilo Peçanha aqui no Brasil? Que é esquecido. Que ninguém nem lembra. Mas aí acaba entrando naquela situação do pessoal olhar a grama do vizinho. Olhar lá o Isso outro aí. lado. Esquece de quem precisa. Mas por Mas quê? é Porque- justamente mas porque negar a apagam a nossa história. identidade. É por isso que O que existe- é a nossa concepção de país, de soberania. Essa é a intenção de hoje. Hoje, eu falo hoje. Né? Não que o que foi passado. Eu agradeço a todos os meus antigos Sim. para que nós, negros, Pudéssemos estar aqui hoje. Hoje. Nesse- Aqui, ó, nas vozes negras. É, isso Pudéssemos estar aqui. Sabe por quê? Porque se tivesse aqui, ó, esses 5 neguinhos conversando, né, ó, pejorativo,
falando algo, estão querendo fazer um motim. Isso aí. Infelizmente é isso. Tenho 2 advogados aqui que não me deixam mentir. Pra você ter ideia, a lei da vadiagem. Ixi, Vocês conhecem o fundo disso daí? É que fez a abolição da escravatura, os negros ficaram meio que desocupados, quero abrir resistência aqui, desocupados, não tinham empregos porque estavam acostumados com a mão de obra barata, ou seja, não pagar mão de obra. Eles ficaram desocupados, tiveram que subir os morros para ter uma habitação ou qualquer coisa parecida. E aí instituíram a lei da vadiagem para pegar esse pessoal. E aí, no campo jurídico, o Alfeu está aqui, também é advogado, nós estudamos Lambroso. Lambroso criou um sistema falando assim, ó, essa pessoa aqui, o perfil dessa pessoa aqui é para ser criminoso. Mas que perfil que ele pegou? Isso não foi por acaso. Isso foi pensado. Tanto Lambroso e eugenia. Pegou quem? De eugenia. Pegou o perfil do negro e falou assim, ó, toda pessoa que tem esse perfil, que perfil? O perfil negro, ele tem tendência de ser criminoso. Tanto que nas instituições de segurança pública, nas academias, até uns 15, 20 anos atrás, o perfil do criminoso era um sujeitinho que nem o Alfeu, que nem o Paulinho, que nem eu, que nem o pai aqui. Faculdade de São Francisco, até muito tempo atrás, tinha um corpo de uma mulher negra que era usado para estudo. Recentemente teve uma magistrada aqui, uma juíza. Nós sabemos, como advogado, doutor, que toda a sentença tem que ser fundamentada em lei, correto? Nós tivemos uma decisão de uma juíza fundamentando o crime na cor da pele. Ela dizia sim, está escrito. Está escrito, Está escrito que os traços deles eram inerentes a um criminoso. Agora, voltando aqui, eu gosto de coisa que dá para faltar aqui. Ó. Quando a gente fala em dominação, que foi falado aqui, dividir para governar, sempre a humanidade, mas especificamente vamos falar aqui de nós, afrodescendentes, quando você quer fazer alguma dominação, você tem que arrumar uma justificativa. Sim. Senão você fazer, por mais bárbaro, Paulinho, que seja o que você está fazendo, você fazer por fazer, você vai ficar mal, ele acha que vai ficar mal. Então você tem que arrumar alguma justificativa. Nos nossos casos afrodescendentes, estupra porque não é cristão, não tem alma. Escraviza porque não tem alma, não é cristão. Você está vendo que sempre tem que arrumar uma justificativa? Então nós temos que nos atentar nas justificativas. Falando alguma coisa aqui na consciência negra, no mês da consciência negra, quem falou a primeira vez sobre isso, eu gosto de falar lá fora, né, mas gosto de falar aqui no Brasil também, né? Porque o nosso contexto racial é diferente de outros países. Né? Mas vamos falar uma pessoa que falou primeira vez sobre a consciência negra. Steve Biko. Da África do Sul, importante lembrar. Ok? Quando ele falava isso, ele dizia o quê? Em termos de consciência negra. Tem até um livro dele que ele fala sobre isso. Que não existe consciência negra sem que nós não sejamos os protagonistas. Se nós não formos o protagonista, Paulinho, não existe consciência negra. Por exemplo, se não fosse você, nós aqui, que estivéssemos aqui, não seríamos consciência negra. Por quê? Parte do princípio que a todo momento nós temos que ter um tutor para falar por nós. Então, eu ouvi uma expressão na Câmara Municipal de Osasco, alguns anos atrás, no mês da consciência negra, de uma pessoa que veio lá da Alesp, da Assembleia para cá. E ele falou uma frase que eu me apaixonei pela frase. Ele dizia o seguinte: nada de nós sem nós. Sim. E é isso que tem que ser resgatado. Nós assumimos. Aí eu vou contar uma experiência que eu tive com meu filho. Meu filho tinha 12 anos, hoje já está casado, já tocando a vida dele. Mas quando ele tinha 12 anos, eu vou falar. Eu fui num restaurante, gosto muito até hoje. Eu vou lá em São Paulo, Lelis.
tornei amigo lá dos proprietários. Você é tal. merchan, não? Não é merchan, não. Mas quando eu for aí, pessoal, dá aquele desconto aí. Mas eu gosto muito de ir lá. É um restaurante que fica aberto até de madrugada, então eu gosto muito de ir lá. E aí fui comemorar o aniversário da minha filha lá. Acho que foi da minha filha. E meu filho estava sentado na mesa, Paulinho. Tava eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha cunhada e minha irmã. E meu filho, com 12 anos, ele vira para Júlio e fala assim: pai, só tem nós de negro aqui, de preto aqui. Aí eu tive que falar para ele assim: filho, então come e se alegra, porque o seu dinheiro tem o mesmo valor do que esse povo branco todo que está aí. Top. É isso. É isso. É isso. Aí outro dia uma amiga minha veio e falou assim: Silvio, você sempre desbravou. Não é que eu sempre desbravei. Eu sei quem eu sou. E eu tenho o direito de fazer e de estar nos locais. E eu me sinto pertencente àquilo ali. Dinheiro não tem cor. Não, Sim. e ninguém vai tirar esse direito meu. Verdade. Só que se eu não tiver essa postura, as pessoas vão me atropelar. Vitória. Elas vão me Vitória tem atropelar. essas atitudes. Elas vão me Minha atropelar. filha tem as atitudes. Elas vão me atropelar. Então, pai, eu entendo o seguinte: quando a gente, nesse mês de consciência negra, vem falar sobre intolerância, vem falar sobre religiosidade, eu entendo que as pessoas elas têm liberdade para manifestar a fé delas da maneira que elas acharem melhor. Sim. Ou até de não manifestar a fé delas. Silvião, fala para mim também um pouquinho, rapidamente, você e o Júlio, dentro da igreja, né? Eu sei que eu pude prestigiar um trabalho que você me convidou também, né? Junto ao Instituto Irma, né? Me fala um pouquinho dos projetos sociais que vocês realizam também com os jovens, com os idosos também, né? Naquele dia foi muito emocionante, aquele trabalho que você me convidou lá, né? Eu fiquei muito feliz com toda a apresentação, muito jovem preto lá, arrebentando na música, no coral. Né? Eu queria falar que você falasse um pouquinho também dos seus projetos, que o Júlio também falasse um pouquinho também do Corimba também. Então, a nossa igreja, a MCV, Missão Cristo Volta, ali em Quitaúna. O presidente é o pastor Jonas Florencio, uma pessoa assim, e ele é negro. Ele é negro, que nem Alessandro, assim, negro. O pai dele era negro. E ele assume essa postura, mas lá na igreja nós temos a seguinte diretriz: nós acolhemos todo mundo, Alessandro. Isso é importante. Nós acolhemos o humano lá. Nós acolhemos o humano. É branco, é negro, é pobre, é rico, é bonito que nem eu, é feio que nem o Paulinho. A gente acolhe todo mundo. Minha mãe não fala isso. A gente acolhe todo mundo. Mas nós lá temos como diretriz acolher as pessoas e resgatar a dignidade do ser humano. Que isso é o mais importante para nós. Então nós atendemos lá em torno de 300 crianças, alimentando 300 crianças por semana lá, com café da manhã e almoço. Quero convidar vocês para almoçar com a gente lá, para vocês conhecerem. Até tinha falado antes para o pai a respeito disso. E temos um trabalho lá social, onde o IRMA chama Instituto de Recuperação Missão Amor, onde a gente trabalha com dependentes químicos. E é um trabalho totalmente gratuito, sem custo, porque nós entendemos a dificuldade para as famílias, mas nós não atendemos só o dependente químico, a gente atende também a família, porque é uma mudança de mentalidade não só do dependente, mas também da família, tá? E atendemos os filhos dos dependentes químicos, com um trabalho lá de Hapkido, balé, tênis. Estava falando que um dos nossos alunos de tênis hoje está nos Estados Unidos estudando numa universidade, ganhou bolsa para jogar tênis lá. Então, esse é o nosso trabalho. E, inclusive, agora sábado, nós vamos estar em Carapicuíba, atendendo uma comunidade, levando o trabalho social nosso lá com advogado, médico, dentista e tudo mais. Por quê? Para ajudar a resgatar a dignidade e a cidadania das pessoas. Igreja, religião, é para isso. Religião não é para nos dividir. Não é para falar quem é melhor ou quem é pior. Porque quem me deu o título ou o diploma para falar que eu sou melhor do que o Alfeu? Quem me deu? Ninguém me deu esse título. Religiosidade é para resgatar cidadania e dignidade das pessoas. É para isso. Nós estamos lá para isso. A essência de cada indivíduo, Muito bom, né? muito bom. É elevar a essência de que nós temos de melhor, né? E deixar claro para eles que eles podem ser a maneira que eles são. Porque, entenda uma coisa. Deixar escuro para eles. Eu entendo, Paulinho, que é necessário deixar claro para as pessoas
que o sagrado na Umbanda, Deus na fé cristã, a luz no espiritismo, Gadu na maçonaria, está preocupado com o humano. Não está preocupado como ele é ou como ele deixa de ser. Mas está preocupado com o humano. Resgatar a dignidade dele. Jesus pregou isso. Jesus nunca falou assim, ó, que o Zé Pilintra saia da vida da tal pessoa. Mais ajuda. Não tem esses nomes na Bíblia. Então nós temos que pegar e entender e fazer um recorte e resgatar a dignidade das pessoas, Paulinho. E o programa Vozes Negras é para isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu Mais uma queria aula. só que, assim, o Júlio vai falar dos projetos, mas acho que tem uma data emblemática. Além de estar no novembro, pai Júlio, é falar do Dia da Umbanda. Sim. Porque é sobre isso, né? Falar das tradições. Vamos lá. Falar sobre as tradições, falar sobre o Curimba, é isso, Paulinho? Fala do Você tá aí Curimba. fazendo... Fala do Corimba, eu tô só anotando aqui. É, eu tô bem vendo aí. Dá Eu já vou te ajudar bastante numa fala só. Porque por isso que depois do programa eu assisto umas 5, 6 vezes, porque eu vou anotando tudo, velho. É muita coisa, não dá pra aprender tudo num programa só, não. Vamos lá. Ale, realmente, Novembro Negro, ele é muito importante para que role isso daqui, que aconteça, que se externe, porque infelizmente, tem muitos negros que não têm a oportunidade do conhecimento, não têm a oportunidade de saber aonde ler ou perguntar, né? Porque até hoje ainda, por mais que já temos pessoas, né, à frente em dizer e agir como tal, as pessoas fazem assim, ó. E isso é ruim. Temos que ler, aprender. 15 de novembro, né, foi instituída. Eu falo em foi instituída, porque eu não gosto de entrar em confusão, mas eu tenho que falar dos meus mais velhos, eu tenho que falar da ancestralidade, não tem para onde fugir. E eu vou falar uma coisa a mais aqui, viu, pastor? Sim. Tem muitas vezes que tem muitos negros que falam assim, a Umbanda é negra. Em 15 de novembro, né, em 1908, Zélio Fernandinho de Moraes, ele era negro? Vocês sabem me responder aqui? Não sei. Não era negro. Ele não era negro. Aonde se fortalece um pensamento de para igual, que para a espiritualidade, para o sagrado, para a luz, dentro dela não tem cor, nem sexo. Existe o respeito. Quando aconteceu isso, ele foi assistido por uma outra pessoa que já praticava a Umbanda, mas não tinha Umbanda, não tinha esse nome, por conta da desconstrução que estávamos conversando lá atrás. E dessa forma foi que acabou acontecendo dentro de uma mesa girante, né? de um momento kardecista, né? Onde eles diziam um culto espírita ali. E aí, hoje, tem esses eventos, este ano essa bandeira, falando sim da nossa amada Umbanda, né? E não só da Umbanda, fala do Candomblé, fala da Quimbanda, fala dos juremeiros. E isso é importante, para que não aconteça, pois querem e estão tentando. Um exemplo maior é que os 15 dias antes do 3 de agosto de 2025, tentaram derrubar o Batuca Osasco, que é um evento onde o nosso secretário estava presente. Antes disso, né, já vamos lá, em 2024, vou lá para 2024 para vocês entenderem. Tivemos a oportunidade de ter a nossa saudosa Amanda França, né, nos apoiando e nos direcionando para que pudéssemos fazer algo, né, diferente, mas com respeito e com a qualidade, né? Peço licença até os mais velhos para poder falar um pouco da Umbanda, do Candomblé, né? Eu não sei falar do Candomblé, eu não sei falar do Jeje, mas eu sei cantar. Através do
canto e o toque, que é a nossa reza cantada, eu pude externar isso e reunir. Eu esperava 200 pessoas nesse evento. Teve um problema lá que apareceu mais do que era, porque a nossa sociedade, né, digo assim, é carente a isso. E eu vou falar que eu te vi lá, Lê. Né? Eu tenho essa oportunidade de dizer. E lá aconteceu 800 pessoas. O primeiro evento não teve a arrecadação de alimentos. Trabalhamos sobre isso, sobre o social, para que pudéssemos andar. Com muita luta fizemos o Batuca Osasco, a segunda edição, no Teatro Gola Giglio. 1.137 pessoas com porta aberta arrecadando alimento. Foi 1 tonelada de alimento destinado ao Fundo Social de Osasco. O Paulinho, antes disso, né, Paulinho? Isso ainda era secretário, né? Estava como secretário da Cultura. E foi direcionado à Aline, né? Aline Lins. E essa terceira edição foi o que aconteceu. Tentaram, mas não conseguiram, porque isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. O Corimba Brasil veio juntando a galera, as pessoas que não têm como fazer a aula, não têm como apresentar, e montou esse projeto ajudando, distribuindo alimentos, cuidando dessa galera. Estou vendo o tempo ali e estou tentando ser um pouco mais breve. Mas é isso que é Já necessário saiu a plaquinha dizer. de considerações finais. É importante dizer isso. Né? A juventude negra, ela é assistida sim, só não é porque não quer. Seja dentro da religião de matriz africana, seja no cristianismo. Então, é bom deixar isso claro. Pastor, vou lhe fazer um convite. 2026 tem o Batuca Osasco. Ele é a primeira semana de agosto. E lá é importante ter essas pessoas, né, de outras religiões, que eu falo assim, para que as pessoas possam entender que é um ato ecumênico. É um ato de unir força contra tudo isso que está acontecendo aí. Pastor, Pai, Me ajuda Pai nas Júlio. considerações finais, gente. Pai Júlio, Os caras vão cair. eu já vou colocar na agenda porque eu estarei lá, mas eu vou fazer mais do que isso. Depois, nos bastidores aqui, vai passar o endereço Isso aí. do Corimba Brasil. do Corimba Brasil, da casa, Sim. que eu quero estar lá. Casa de Caridade, Caboclo Urupiara. E vamos estar lá. Por quê? Porque a manifestação de fé, Jesus ensinou que a manifestação de fé é o que vai transformar. E vai transformar o quê? Em justiça social, Alfeu. Jesus pregou justiça social. E a manifestação de fé tem um grande papel nisso. Quer seja na igreja, quer seja no terreiro, quer seja lá no centro, não importa. Justiça social, a religiosidade pode contribuir com isso. Não como a gente viu nesses últimos tempos, mas nós estamos aqui hoje para provar que é possível ter uma transformação e uma mudança. E eu gosto do que você fala, Paulinho. E eu quero encerrar aqui minha fala aqui. Já deixa as redes sociais já. Vamos falar das dificuldades, mas vamos falar também dos avanços, de tudo de bom que está acontecendo. E esse programa aqui é justamente algo bom que tem acontecido aqui na nossa comunidade. Volto a repetir, minha rede social lá no Instagram é @silvio.nevesdr, de doutor. Estamos lá junto, estamos à disposição e muito obrigado pela luta de vocês. Boa. Grande abraço. Pai Júlio. Paulinho, não posso não falar dessa pessoa. Né? Ele faz um trabalho muito importante. Seja breve, os caras vai cair o negócio. Vai. Reverendo Padre Pedro, da Igreja Anglicana, lá da Capela de São Jorge, em Campinas. É uma pessoa de qual une pessoas para ajudar e fazer a diferença. É uma pessoa que eu poderia indicar para estar aqui. Bora. É negro, Vamos lá. para falar sobre as vozes negras. E Tem atuado bastante. Redes sociais, Pai Júlio. muito. Redes sociais. Redes sociais, vamos lá. @Corimba Brasil, Instagram. @Batuca Osasco, Instagram. Por que eu só falei isso? Porque lá tem todos os outros endereços de qual precisa. Bora. Doutor Alfeu,
Rápido, O nosso convidado especial também aqui. Manda aí, fala das redes. Pode não atropelar o teu tempo. Manda não bala. derrubarem a gente. Vai cair. Alfeu, advogado, legal? E foco no que nos une, superação no que nos divide. Deus abençoe a vida de cada um. Boa. Alexandra Pontieri, agenda bombando esses dois aqui, tá, gente? Siga lá a gente também, Alexandra Pontieri, rede Instagram. Siga a gente também, Cepir Osasco, TV Cioeste, né? Convite lá, todas as cidades membros aí do Comitê Técnico da Promoção da Igualdade Racial. Prestigie em cada cidade, né? Vamos falar também do empreendedorismo, compre dos artesãos, vamos circular black money do seu território, incentive cultura, né? Os projetos locais, né? Não só da consciência negra, estamos chegando no final do ano, então vamos incentivar o nosso povo preto também e os outros artesãos também, Sim. não negros, mas que colaboram e incentivam a nossa cidade também. Rede social? Alexandra Pontieri. Gente, brigadão aí. Fantástico esse programa hoje. Tem que reprisar várias vezes. Pode assistir 50 mil vezes. Muito bom. Só informações boas. E aí, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Clica no sininho para receber as notificações também. Obrigado aí mais uma vez ao nosso presidente Guto Issa, nosso secretário executivo Jorge Lapas, a nossa grande parceira, diretora de projetos, Brenda. também Brenda Cantagese, grande abraço. Toda a equipe da nossa Câmara Técnica da Igualdade Racial do Seu Oeste. O nosso Paulo Coutinho aqui, nosso nosso abraço, presidente, equipe Paulo, técnica aqui, né? muito bem, a nossa equipe técnica tá nos bastidores, sempre aí os caras, ó, top. A Luciana também, nunca falei da Luciana. A Luciana Aí. que traz aqui, trata a gente com o maior carinho também. Exatamente. E toda a equipe da CEPIR, nosso prefeito Gerson Pessoa aí. Um grande abraço, né? Para o nosso grande, sempre prefeito Rogério Lins também. Entre nas programações aí da CEPIR, @CEPIR Osasco, para você ver todas as programações que a nossa secretaria, junto com a Prefeitura de Osasco, tá aí uma coisa mais bacana que a outra. Até o dia 2 de dezembro tem muita coisa bacana rolando aí na cidade de Osasco. Importante dizer também para você que agora que gostou do feriado, né? Tem feriado na sua cidade? Tem feriado agora nacional. Isso. Agora você não vai fugir da sua cidade, porque você precisa ajudar também o empreendedor preto da tua cidade. As prefeituras da sua cidade, as comunidades que estão organizando, os coletivos que precisam também de vocês para vocês participar das atividades. Beleza? Ajudar a galera lá. Valeu, gente. Gente, dia 30. Dia 30 vai ser top. Vai ser, olha o nome. Tambores em Memória, no Parque da Fita. Nossa ancestralidade, venham presenciar um momento histórico da nossa cidade. É muito importante estarem presentes. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.